Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade à nossa leitura do livro do Gênesis. É o ciclo de Abraão. O ciclo de Abraão corresponde a Gênesis capítulo 12 até o capítulo 25, versículo 18. Nós estamos nesse segundo encontro sobre o ciclo de Abraão. Continuamos o capítulo 12 do Gênesis. Eu não vou fazer a leitura, que é uma forma de introdução, porque depois nós vamos ver alguns versículos no outro encontro desse capítulo 12. Continuamos então esse capítulo 12. Abraão se deixa guiar por Deus para um destino que ainda ele não conhece. É Deus que irá mostrar a Abraão a terra que o próprio Deus lhe dará. A Abraão, vem feita uma promessa de bênção. Javé apareceu a Abraão e lhe diz: Eu darei esta terra à sua descendência. Deus dará uma bênção a Abraão, que será uma motivação que Abraão trará em tudo aquilo que ele fizer. Vamos lembrar que nesse momento não é Abraão, nesse momento é Abrão, depois que o nome dele será mudado. E Deus diz: Eu farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. A bênção: te darei esta terra. E tu serás repleto de bênçãos, não só espiritual, mas também material, de terra e riquezas. A riqueza não vinha medida pelo dinheiro, não existia naquele tempo moeda. Mas existiam rebanhos, escravos. Quando Abrão conquistava um pedaço de terra com 400 ciclos de prata, não se trata de 400 moedas de prata, mas 400 ciclos de medida do peso. O ciclo era a prata, a moeda comum, o peso. Esta bênção que recebe Abrão será um tema dominante do livro do Gênesis. E Deus abençoou Abrão, dizendo que quem o abençoar será abençoado. Dizendo: abençoarei o que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Quem o tocasse a fim de fazer mal, seria amaldiçoado, terminaria mal. Aquele que abençoasse Abrão, sairia bem, seria abençoado. Tem uma etimologia que refere ao verbo baruch, em hebraico baruch, que significa abençoar. Significa também enxertar, e que refere já no Gênesis o plano previsto de Deus, que é o agregamento dos outros povos, os gentios. Porque ele diz: abençoar em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Uma bênção inclusiva. Vemos uma parte de bom anúncio, tendo como destinatário todos os povos da terra abençoados em Abrão, que vêm incorporados na bênção de Deus através de Abrão. Do ponto de vista temporal, estamos no ano 2043, depois de Adão, segundo o calendário judaico. E na época de Abrão, ele tem 75 anos, quando se coloca caminho para a terra de Canaã. 75 vem indicada a idade do ano em que Abrão parte de Ur dos Caldeus, onde ele nasceu. Mas ele vai para a cidade de Harã.
Nessa localidade, a família de Abrão, que não saiu com o patriarca, permanece ali. Abrão se destaca, separa de sua família para criar sua família no local onde Deus o indicar. Não sabemos quando Abrão sai de Ur, dos caldeus, mas sabemos quantos anos ele tinha quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão possui escravos adquiridos em Harã, e ele levará consigo esses escravos para a terra de Canaã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, ainda não é Sara, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que possuíam, os escravos que haviam adquiridos em Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 5. Abrão vai em direção a Canaã, ao sul, passa por Damasco, onde ele encontra seu administrador Eliezer, de Damasco, que será mais tarde nominado como herdeiro ao patrimônio patriarcal, porque Abrão não tinha filhos, visto que nos primeiros 10 anos de matrimônio, Abraão esteve sem filhos. Abrão se coloca a caminho com toda a sua família, escravos, seu primo Ló, com uma caravana grande. Abrão não é simplesmente um nômade, um pastor. Ele é como se fosse um líder rico, visto que Sarai, sua mulher, pelo nome que possui, isto é, minha princesa, denota uma origem nobre. Chegam a Siquém e chegam ao carvalho, bosque de Moré. Moré em hebraico significa lugar onde se ensina, mestre. Lugar que será um lugar de estudo, de meditação para Abrão, onde ele pode contemplar a palavra de Deus, contemplar sua chamada vocação, procura entender a chamada que foi chamado por Deus e a promessa de filhos. Vemos nomear no Gênesis alguns locais, não é por questões geográficas. Esta citação de locais serve para preparar o leitor para o desenvolvimento da narrativa, porque sucessivamente esses locais serão teatros de alguns eventos. Como, por exemplo, Siquém será o grande massacre na época de Jacó. Depois, Betel, que será o sonho de Jacó. Esses locais servem para preparar o leitor, que vai recordar os fatos que já haviam sido lidos no livro do Gênesis, na parte que se refere a Abraão. Esses ambientes são importantes na narrativa dos patriarcas. Deus aparece a Abrão por meio de um profeta, segundo a chave dos Hebreus 1:1, prometendo uma descendência de que ele herdaria o país de Canaã que ele tinha chegado. Depois dessa promessa, para comemorar essa bela notícia, Abraão erige um altar a Deus. Deus não tinha revelado ao patriarca com o nome de Javé. Somente no livro do Êxodo, nós encontramos em Moisés que Deus vem reconhecido como Javé. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Mas Deus havia revelado a Abrão como El Shaddai, o Deus que nutre, provê e cura. El Shaddai pronuncia a promessa e, sucessivamente, El Shaddai se revelará como Javé no Êxodo. Depois de ter construído este altar, Abraão se dirige ao sul. Depois, na terra de Canaã, explode uma carestia, obrigando o patriarca a procurar refúgio. Ele se coloca a caminho mais ao sul. Abraão fará um percurso longuíssimo,
que deve ter durado alguns anos, finalmente chega ao Egito, uma etapa definitiva para encontrar alimentos. O Egito é uma etapa importante, visto que, na Escritura, embora tenha um sentido negativo, também é um lugar de refúgio. Abrão se refugia no Egito por causa da carestia. Jacó vai encontrar José no Egito por causa da carestia. E ali viverá até a época em que aparece Moisés e a missão de tirar Israel da escravidão do Egito. Por que Abrão vai para o Egito? Porque era a terra onde tem o rio Nilo, que irriga o Egito, fazendo-o próspero, sem fome naquela época. Não só porque o Egito é rico, que tem alimento, mas também porque um homem que vem da Babilônia, ele entra em território cananeu e automaticamente estava submetido à autoridade do Egito. O Egito tinha um império vasto que ia do Egito até a Turquia. A península do Sinai e toda a terra de Canaã era dominado pelo Império Egípcio. Entrar em Canaã era se tornar dependente do Império Egípcio. Nesta época, quando Abrão coloca o pé em território egípcio, ele vai preparar 430 anos de escravidão. Não é que os hebreus ficaram 430 anos escravos do Egito, de trabalho forçado, mas porque os hebreus estavam sob a dependência do Império Egípcio, também morando em Canaã. Naquele tempo, quando Abrão se coloca no território imperial do Egito, é que se refere aos 430 anos de escravidão. Não é que os hebreus estiveram 430 anos escravos de seu trabalho em trabalho forçado, não. A escravidão mesmo durou 80 anos, até que Moisés se tornasse no Egito. Esses 430 anos se referem no sentido de que os hebreus estiveram por todo este tempo na dependência do Império Egípcio. Quando se sai fora deste império, a profecia se realiza, profecia de 430 anos. De um lado se diz 400 anos, mas esses 400 anos vem calculado a partir do nascimento de Isaac. A partir de Abraão é 430 anos. Daí, vemos essas duas referências, 430 e 400 anos na Escritura. 430 referindo à época de Abrão, 400 anos se referindo à época de Isaac. A Escritura não se contradiz, mas vão calculados estes dois eventos com seus cálculos diferentes. Habitar em Canaã, novamente, significava depender da política e jurisdição do faraó. O Egito é o país mais rico, florescente e civilizado da época. Frequentar a escola egipciana significa frequentar o centro cultural do mundo antigo. Nessa época, na época de Abrão, o rei do Egito não era ainda chamado faraó. Embora o Gênesis nomeie assim, mas isto é um anacronismo. O nome faraó só vem usado no Egito a partir da 18ª dinastia, época em que vivia Moisés, visto que o faraó Ramsés II é da 18ª dinastia. Enquanto estava entrando no Egito, Abrão sabia que Sarai era uma bela mulher. Bela, embora a noção de beleza da época era diferente da nossa. Recordemos que Abrão tem 75 anos. Sarai tem 10 anos menos que Abrão. Podia ser uma bela mulher,
e a ideia de belo era calculado no mundo antigo patriarcal mediante ao uso do cosmético, que era próprio da época. Com a maquiagem, resultavam os olhos. Então, a maquiagem, ela ressaltava os olhos. Então, era uma tendência de fazer sobressair os olhos. Servia para ressaltar o belo. Quando Abraão diz que sua mulher é uma bela mulher, era porque ela usava cosméticos como todas as mulheres. Abraão é preocupado com esta beleza. Do momento em que ele vai ao Egito, o rei do Egito poderia tomá-la por mulher. Então, ele inventa um plano para enganar o rei do Egito, para que Abraão não morra nas mãos do rei do Egito. Ele então inventa uma mentira. Abraão então finge de ser irmão de Sarai, sem revelar que ela era sua mulher. Porque no mundo do Egito, como em Canaã, tinha o costume de matar o marido das mulheres belas. Então, ele se afirma ser irmão de Sarai, embora Sarai fosse sua sobrinha na prática. Do momento em que os egípcios veem Sarai, e também o rei vê a mulher de Abrão, fazem louvores, cânticos a Sarai. Isto é, olhando sua beleza. O rei diz que tragam Sarai ao seu palácio no harém real. Abraão cede Sarai ao rei do Egito. O rei do Egito lhe dá riquezas, bois, asnos, escravos. É dessa situação que Abrão recebe Agar, que depois será sua concubina. Então o rei do Egito toma Sarai e a conduz ao seu próprio harém. Neste momento, que vem entregue a Abrão essas riquezas, ele recebe Agar, que será a mãe de Ismael, filho de Abrão. Do Egito se ouve uma voz. No Egito acontece uma grande praga, que o texto afirma ser por causa de Sarai. Sarai, neste momento, deve ter revelado ao rei do Egito que ela era a mulher de Abrão, pois ela faz ver que o que aconteceu é que Deus havia ferido o rei e sua corte com graves doenças, fazendo com que o rei descobrisse a verdade e ficasse furioso com Abrão. O rei do Egito não irá punir Abrão, irá poupá-lo, porque toma consciência de que aquela praga, que ele não podia nada fazer, era devido a Abrão. Essa praga que aconteceu com ele e sua corte e sua família, e a ele. E o temor da praga atingiu todo o império. Neste momento, o rei do Egito restituiu Sarai a Abrão, pedindo que saia do Egito, sem pedir de volta os dons que ele deu a Abrão. Abrão, então, se coloca a caminho, retorna a Canaã, visto que a carestia já tinha terminado em Canaã. Este é mais ou menos o resumo do capítulo 12. No próximo encontro, vamos ver alguns versículos deste capítulo. Acho que vale a pena já também fazer essa leitura do texto, de todo o capítulo 12, onde nós vamos ver essas duas cenas, isto é, Deus pede a Abrão que deixe sua terra
e vá para a terra de Canaã, que fala da promessa que Deus faz a Abrão ser pai de muitos filhos, nações, neles serão abençoadas todas as nações. Como também vemos esse episódio que aconteceu no Egito, em que Abraão recebe uma pessoa, Agar, que vai ser muito importante para a história também de Abraão, porque ao dar à luz Ismael, estava também dando à luz aos árabes, né? Ele é responsável pela descendência dos árabes. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.